Olá para você que acompanha a programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre emprego durante a pandemia e também pós-pandemia. E para isso nós estamos recebendo por telefone aqui na Rádio Câmara a Bianca Machado, que é gerente sênior da Cato, que é uma empresa especializada, uma empresa de tecnologia especializada em recrutamento online. Bianca, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para trazer um pouquinho de informação sobre o mercado de trabalho, sobre emprego, eu gostaria que você passasse para a gente, vocês que têm experiência nesse ramo, né, que estão trabalhando com isso todo dia, como é que está a atual situação do mercado de trabalho no Brasil, Bianca? Olha, a situação é de muita vulnerabilidade, uma economia em queda, as empresas endividadas e um fechamento constante de pequenas e médias empresas. Então, a situação é realmente complexa, cheia de incertezas, contribuindo para projeções negativas. E a retomada econômica depende diretamente de uma melhora significativa na saúde pública. Ou seja, enquanto a gente não puder voltar à vida normal, não há uma perspectiva de melhora no mercado de trabalho, né? A tendência, inclusive, é ir piorando, né? Pelo menos agora a curto prazo. E as transformações que isso está gerando no mercado de trabalho, Bianca? Não individualmente em cada carreira, mas de uma maneira geral, o que vocês têm percebido? Porque muita gente está ficando desempregada, em compensação, um pouco menor ainda, mas há um crescimento de outras áreas. Como é que está essa transformação na sua visão? Eu acompanho uma pesquisa que é uma expectativa líquida de emprego, de uma fonte de uma empresa de RH, mas na verdade é voltada para uma consultoria. Qual é essa pesquisa? Essa consultoria identificou, através de quase 1.000 respondentes, que a expectativa líquida de emprego para julho, agosto e setembro agora de 2020 está em menos 14%. Essa taxa líquida de emprego, ela é uma composição entre as empresas que vão demitir, contratar ou que não enxergam nenhuma alteração. Então, após essa análise, essa empresa chega numa pesquisa de expectativa líquida de emprego. E o interessante é que o mesmo período de 2019 apontava para mais 11%. E este trimestre aponta para menos 14%. Porém, o impacto é muito menor nas empresas acima de 250 funcionários. E, falando de região, todos os estados, falando aqui principalmente de Sudeste, são impactados. O menos impactado é o estado do Paraná. Tem também aqui 3 segmentos menos impactados, ainda mantendo uma projeção positiva, que é a área de educação, finanças e imobiliário. Esses segmentos não sofreram tanto impacto. E eu quero deixar também uma curiosidade, falando até de uma pesquisa global, apenas 2 países estão no nosso topo com mais de 5% de pesquisa de expectativa líquida de emprego, que é o Japão e a Índia. São 7 países que estão com esse índice positivo e 35 países com um índice negativo. Ou seja, não é apenas uma realidade brasileira. Tá, diante de tudo isso que você falou, né, principalmente essa comparação com outros países, né, o que você espera das carreiras daqui para frente, Bianca? Existe uma expectativa de mudança? Você citou três segmentos aqui: educação, finanças e imobiliário, né, que ainda estão aquecidos, mas e a tecnologia, a área tecnológica? Até porque a educação hoje apenas online, né? Isso tem se expandido de alguma forma para a tecnologia de informação? Sim, a tecnologia segue como um mercado extremamente promissor e o home office, que antes atingia 25% da realidade das empresas
de tecnologia, hoje já aponta para uma realidade de 74% das empresas realizando home office. Então, existe uma tendência de que o home office vem para ficar. E o mais interessante é que isso traz algumas habilidades diferenciadas, que a gente chama de habilidades do futuro, um futuro que chegou agora, foi acelerado pela pandemia. Então, tem algumas habilidades aqui, como saber trabalhar de forma híbrida, não só home office, mas tem algumas realidades já apontando para trabalho em casa e trabalho presencial. Adaptabilidade, inteligência emocional, criatividade, comunicação. E dessa vez a comunicação, ela tem ainda uma maior complexidade, porque ela precisa acontecer em um ambiente digital. Interessante, né? Com relação a essas habilidades que você falou, depois eu gostaria de entrar uma questão do home office um pouquinho mais a fundo, mas antes eu tenho aqui as dicas de qualificação, né? Gostaria que você falasse um pouquinho como a pessoa que perdeu o emprego ou que está à procura pode se qualificar, deve se preparar para concorrer a uma vaga de trabalho, seja ela na área que for. Você citou aí algumas habilidades que estão sendo esperadas daqui para frente, né? Que é trabalhar de forma híbrida, a inteligência emocional, a criatividade e a comunicação. Eu acho que esses 4 quesitos que você falou aqui, dificilmente você aprende numa cadeira escolar, né? Existem cursos que podem ajudar dessa forma. Mas como se preparar diante dessas 4 habilidades, Bianca, para conseguir sair na frente na disputa pelo mercado de trabalho? Agora é um momento da autoeducação. É apostar em cursos livres, gratuitos, online. Existem agora lives através das redes sociais, webinars também através da tecnologia. E é importante que o profissional se mantenha altamente conectado em relação ao soft skill, que são as habilidades comportamentais, e o hard skill, que é a habilidade técnica. E agora a gente está passando por uma fase de muita informação. Então, aqui, o desafio maior é filtrar a qualidade das informações e priorizar em relação à sua expectativa de recolocação, qual empresa você pretende trabalhar, qual segmento, qual cargo, e realmente direcionar a sua carreira apostando nas habilidades que são imprescindíveis para que você se torne cada vez mais competitivo no mercado de trabalho. Perfeito. E com relação à recolocação, quais os caminhos, né? Tem aquela velha receitinha, né? Um bom currículo, entregar no lugar certo. Queria que você detalhasse um pouquinho isso. O que fazer depois que se preparou, tem lá as habilidades, assistiu bastante curso online. Tô pronto para disputar. O que fazer, Bianca? Existem empresas como a Cato que ajudam. Então, você tem aí a aposta para o recrutamento online, sites em que você consegue inserir o seu currículo e ter acesso a vagas. Mas o mais importante é que você tenha um currículo atrativo, correto, e tem muitas dicas, inclusive no nosso portal Carreira. É importante que o candidato tenha o currículo impecável. Ele é a ponte, é o documento que vai aproximar a empresa do candidato. Depois disso, é muito importante acompanhar as empresas nas redes. É um detalhe que algumas pessoas não dão tanta atenção. As empresas estão nas redes sociais, nas redes profissionais. É importante ativar o networking. É muito importante também sempre estar conectado com as pessoas certas. Pessoas que estão trabalhando como headhunter, por exemplo, e você vai crescendo a sua rede de contatos através das redes online. Perfeito, Bianca. Só para entrar de novo na questão do home office, eu gostaria de saber, na sua visão,
Como será esse trabalho, né? Tirando só a simplificação de que é você trabalhar em casa, mas e a questão salarial, a questão relação com o emprego, continua sendo um emprego formal ainda, ou isso pode partir para uma questão mais de contratação de pessoa jurídica? Na sua visão, o home office e principalmente o salário, isso altera alguma coisa ou não? A gente ainda não tem como saber. Tem algumas tendências de contrato de trabalho que não estão claras. Então, a gente tem medidas provisórias, tem idas e vindas, mas agora ainda não dá para saber como vai ficar. O que a gente sabe é que o home office, sim, é uma tendência fortíssima e que é muito importante que a gente se prepare emocionalmente, psicologicamente, porque as atividades trabalhando de casa, elas tendem também a ser mais frequentes. A gente tem outras atividades em casa para conciliar. Então, aqui é muito importante apostar nessa inteligência emocional para conseguir dar conta de tudo isso, né? Porque agora o trabalho, entre aspas, invade a nossa casa, concorrendo com filhos, com família, com atividades domésticas. Então, é algo que realmente não dá para a gente prever como vai ficar, principalmente no que tange a contrato de trabalho. Perfeito. Bianca, para a gente encerrar, você tocou aí num assunto que eu tenho um dado aqui que é interessante, só queria uma opinião sua. Com relação ao trabalho em casa, a concorrência, né, do trabalho que a gente tem fora de casa e com trabalho em casa, quem sofre mais são as mulheres. Um dado recente dessa semana, 7 milhões de mulheres deixaram os empregos formais para cuidar da casa, cuidar dos filhos, para cuidar da educação dos filhos agora também, né, que estão estudando em casa. Como é que é a sua visão com relação ao mercado de trabalho versus mulheres pós-pandemia e agora durante esse período aí que a gente está vivendo? Olha, eu vejo também um aspecto positivo em relação a novos negócios. Mesmo com homeschooling, eu acredito que novos negócios e oportunidades aparecerão de forma online. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Existem novas formas de presentear, entreter. Então, a gente tem o delivery ganhando força, tem os produtores locais, tem pessoas que trabalham produzindo na sua casa e entregando de forma regional. Então, eu também acredito que essas mulheres vão conseguir se reinventar e apostar nesses novos negócios que estão surgindo. Certo, conversamos com a Bianca Machado, que é gerente sênior da Cato, uma empresa de tecnologia especializada em recrutamento online. Bianca, muito obrigado pela sua participação, dividir um pouquinho o seu conhecimento aí com a gente e conte sempre com a TV Câmara, a Rádio Câmara, para divulgar aí as questões relacionadas ao mercado de trabalho, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos a Bianca Machado e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.